Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um vídeo de leitura e discussão aqui da Caverna do Morcego. Essa semana um pouco atrasado, né? Depois eu posso explicar porque eu posso explicar agora também. Mas a gente teve aí percalços com a volta da faculdade, acabou atrasando. A gente vai passar então por um período aí sem muita previsão de exatidão das publicações e dos vídeos. Vamos tentar manter ainda 2 vídeos por semana, mas às vezes vai dar umas atrasadinhas, tá? Só para avisar vocês. Mas estamos aqui de volta para continuar a leitura de Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro da Roseli Salete Caldarte, pedagoga do próprio MST, do próprio Movimento Sem Terra. Livro publicado pela grandiosíssima Expressão Popular, uma parceira do coração, uma editora fantástica, uma editora que a gente tem aqui. Vocês sabem, né? Eu trago muita coisa da Expressão Popular. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, lendo e discutindo esse livro, depois de ler Mestre Joelson, de discutir Cacique Babau, agora chegando com a Roseli Salete Caldarte. Estou muito, muito, muito feliz mesmo, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a realidade do Movimento Sem Terra e a sua leitura. Então a gente estava olhando para o MST e agora a gente vai olhar do MST e para o que ele olha. É um pouco desse movimento que a gente vai fazer. Talvez o vídeo fique um pouco grande, porque eu vi que são algumas páginas dessa parte que a gente vai ler, mas é isso, né? A gente vai encarar e vai aqui, mas só para deixar vocês avisados. Então, qualquer coisa, vocês vão ver que a gente vai falar sobre 3 pontos chaves dentro do que o MST discute. Então, eu vou tentar destacar isso na minha fala, tá? E aí, peço perdão, não consigo ficar editando depois e separando certinho. Mas aí, caso você queira fazer uma pausa entre, né, as partes do vídeo, eu vou falar primeira parte, e aí eu vou começar a discutir. Segunda parte, aí vocês sabem que deu uma quebra no texto para dar essa desafogada, tá bom? Fiquem em paz. Só que vocês vão ver também que dentro da primeira parte tem algumas pequenas partes que não são bem explicitadas, então aí vai ser mais correria, eu vou tentar não destacar, beleza? Mas aí vocês fiquem atentos, basta ouvir com um pouco de qualidade, ou óbvio, né? Vai acompanhando o nosso PDF que está disponível aí na descrição, ou comprem o livro na Expressão Popular, tanto na editora quanto na livraria, eu acho que ainda tem. O PDF deles está disponível no nosso Drive e no site da editora, tá bom? Ou acompanha aqui que a gente vai estar lendo também, né? E aí eu vou dar esse destaque no próprio texto visualmente, beleza? Eu sou o Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e apoiar, caso possa, financeiramente o nosso projeto. Lembrar que tem cupom de desconto na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que temos o nosso livro, Por uma Inclusão da Sociologia, na editora Terra Sem Amos, e que também temos aí a Clio Operária, a nossa revista do coração, beleza? Segue as nossas redes sociais, vai estar tudo na descrição, e bora lá sem enrolação para a nossa leitura. Então eu vou colocar aqui, transmitir tela, compartilhar tela, de acordo com esse site, vou colocar o arquivo do Mega e compartilhar. Eu nem sei se está já no texto que a gente estava ou se está na pasta, mas eu acho que está no texto que a gente estava já. Vai carregar aqui, vai demorar um pouquinho, mas já vai. Ó, One Piece, tá? Ah, Morcego, mas One Piece a galera de direita usa. Pau no cu da galera de direita que o One Piece é nossa, tá? Tchau, obrigado. Já abriu direto no livro. Vocês vão abrir o Drive, vão ir na pasta Pedagogia do Movimento Sem Terra, vão abrir o PDF e vão ver que só tem esse PDF. Vocês vão abrir o texto, vai aí na página 48, no livro físico é na 47, tá bom? Mas aí é isso, tá próximo. A realidade do MST e sua leitura, então é este o tema que a gente vai estar debatendo aqui hoje. Essa realidade vem sendo tratada em todo esse capítulo e será objeto de uma análise mais detalhada no próximo, que aí fica fantástico. Mas quero destacar aqui 3 ideias-força que me parecem importantes para situá-la como fonte e argumento da constituição desse olhar sobre o Sem Terra e o MST. Como eu falei, então a gente vai ter 3 partes separadas, e vocês vão ver que elas são separadas a partir dessa palavra aqui, que geralmente vem em negrito, primeira, segunda e terceira. Então a gente vai trabalhar com 3 ideias que são fundamentais para o que a autora quer nos apresentar nesse capítulo, e que depois vão virar 5, 6 ou 7, não lembro exatamente, tá? É um livro que eu já li, né? Como eu já disse aqui, é um livro que eu gosto, e estou tendo essa experiência de releitura. Primeira delas, a primeira. Existe uma dimensão cultural muito forte no MST, característica de sua trajetória histórica e das matrizes culturais que estão em sua gênese, na sua formação. A força dessa dimensão aumenta na proporção em que se firma a identidade social e política do MST, e que passa a ser tratada como parte da sua luta social mais ampla. Esse é o primeiro ponto.
E ela vai explicar. Quero dizer, é a própria realidade de como se apresenta o MST hoje que coloca a análise da dimensão cultural como uma das possibilidades de sua compreensão histórica. Então, a gente vai olhar a partir dessa questão da dimensão cultural, não de uma forma abstrata, mas é da própria realidade como o MST se apresenta. Trata-se de um movimento social que se foi constituindo historicamente também pela força de seus gestos, pela postura de seus militantes e pela riqueza de seus símbolos, que são coisas e elementos importantes. Ela continua explicando um pouco, e aí vocês veem até o porquê eu trago aqui o One Piece, né? Vocês vão ver aqui nos símbolos, inclusive, o porquê eu trago o One Piece, né? Do chapéu de palha, das primeiras ocupações de terra, ao boné vermelho, das marchas pelo Brasil. Os sem terra se fazem identificar por determinadas formas de luta. Pelo estilo de suas manifestações públicas, pela organização que demonstram, pelo seu jeito de ser, enfim, por sua identidade. Ao mesmo tempo que mantém o jeito próprio dos pobres do campo, os sem terra do MST vão construindo um jeito diferente, que se transforma, se pensa e se recompõe a cada passo da trajetória, que lhes afirma como trabalhadores da terra e como sujeito da luta de classes. E eu acho que é até interessante a gente pensar que também existe aí uma dimensão das pessoas, principalmente de classe média, ou enfim, com um nível de acesso a certas coisas diferente, que também tem uma padronização dentro do próprio MST, né? Então isso daí é uma coisa que eu acho bem interessante para a gente pensar. Os sem terra do boné vermelho carregam em si o sem terra do chapéu de palha. E aí tem uma nota de rodapé lembrando, tá? Que o chapéu de palha ele é uma marca registrada do sem terra. Aí vocês olham para mim e falam, porra, morcego, que foda. Sim. Aí imagina que loucura, você ter um Oda, né, que é o cara que criou One Piece, que ele fala que o Luffy é brasileiro, e a representação do Luffy é o chapéu de palha com uma faixa vermelha. Desculpa, o Luffy é um sem terra, caralho. Com todo respeito, ele é um sem terra. Ele faz parte dessa luta. Enfim, e aí, ó, direita, vai pra lá. Desculpa, avó. Sempre peço desculpas pra minha avó quando eu falo palavrão ou faço alguma coisa ofensiva. Peço perdão. Da mesma forma que os primeiros sem terra encarnaram em si os milhares de trabalhadores sem terra que justificaram sua constituição como lutadores sociais e que transformaram aquilo que era uma condição, sou sem terra, em um nome próprio, numa identidade. Sou sem terra, sim senhor. E essa expressão ela também se torna um verso de uma canção que foi produzida pelo Sem Terra na segunda oficina nacional dos músicos do MST em 97. Sou sem terra, sim senhor, sou sem terra com amor. Sou sem terra, sim senhor, sou sem terra com amor. Já dá pra fazer grito de organizada, tá? Alô, Corinthians! Vai, Corinthians! Enfim, desculpa, me perdi. A simbologia de um movimento social não esgota sua dimensão cultural, mas é uma porta de acesso privilegiada a ela. À medida que, como confirma Bose, a possibilidade de enraizar no passado e se projetar no futuro, a experiência atual de um grupo se perfaz pelas mediações simbólicas também, né? E eu acho legal, novamente, enraizar no passado para projetar o futuro. É você colocar o passado à frente, como a gente fala a partir da Silva Cusicanqui. A gente está no presente colocando o passado no futuro. Essa que é. E não o passado no futuro no sentido de queremos voltar a ser aqueles camponeses. Não é sobre isso, né, gente? Espero que vocês me entendam aqui. Mas a gente está falando de se vincular a esse passado, essa memória, essa história, para a gente conseguir imaginar e projetar novos futuros. E é exatamente esse sentido da cultura como expressão de um processo histórico, o que nos interessa nessa abordagem. A vontade de sair grifando tudo, e ele já está bem grifado, tá, gente? Vocês sabem, vocês estão ligados, né? Ele já está bem grifado, mas a vontade de grifar mais. Com essa ideia, então, ela mesma indicando diversas possibilidades de investigação específica, é preciso chamar a atenção para outros dois nexos importantes. O primeiro diz respeito às matrizes culturais que estão na gênese do MST, que são principalmente duas. Tá? O MST ele tem uma gênese camponesa e uma gênese religiosa. Hoje, a gente entende que a gênese religiosa ela tem outras diferenciações, né? Ainda que a gente conheça vários assentamentos que ainda tem, principalmente dessa fita da teologia da libertação, das escolas eclesiais de base, tudo isso, mas a gente sabe que religiosamente existe uma disputa muito forte com a questão do neopentecostalismo e daquelas igrejas conservadoras evangélicas, né? A gente sabe que existe essa disputa. Assim como vários assentamentos hoje já incorporam não só a questão camponesa, mas a questão
quilombola e indígena, a ponto de terem experiências que vão se aproximar muito das religiões de matriz africana ou da ancestralidade indígena, né, dos espíritos e por aí vai, o que traz também uma interação diferente dependendo do assentamento que você está, né? Não existe uma uniformidade, a gente está falando de Gênese, não do que é agora, né? Esse livro foi escrito 22 anos atrás, a gente precisa ter essa dimensão. O MST é um movimento que tem sua raiz nas lutas do campesinato brasileiro e que foi gestado com a participação da igreja, especialmente naquela presente da atuação da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que era o que eu queria falar, né? E aí tem o projeto sobre a história do MST e que tem um livro que já deve ter sido até publicado que fala sobre isso, tá? Mas aí é um outro livro e é interessante, né? Eu estava lendo sobre Portugal e eles falam muito da JOC, que é a Juventude Camponesa, e a Marlene Ribeiro também fala sobre isso, né? A JOC, ela fez parte da Revolução dos Cravos em Portugal e aqui ela fez parte também da formação da Comissão Pastoral da Terra e da educação do MST. O MST, boa parte do que vem de educação, surge das críticas que existiam à JOC, que já era uma linha crítica à educação formal dentro do campo. Não é possível compreender a força dos gestos e dos símbolos que compõem a identidade sem terra hoje, sem relacioná-los com o significado dessas formas de expressão nas culturas camponesas e nas culturas religiosas. Aliás, bastante integradas no contexto social que se trata. O segundo elemento é exatamente o recorte dessas matrizes. A raiz camponesa do MST tem a ver especialmente com a dimensão dos lutadores sociais do campo, misturando na herança pessoal da maioria dos seus integrantes os traços do que podemos chamar do modo cotidiano de vida camponesa, com elementos fortes da tradição de conservação e ao mesmo tempo de rebeldia social. E aí conservação, gente, não confundam com conservadores, mas é conservação no sentido de manutenção daquilo que era visto dos elementos comunitários da vida camponesa. Tá? É nesse ponto, não no sentido de eles querem manter a estrutura patriarcal no campo, não é sobre isso. Beleza? Sempre importante pontuar essas coisas. Isso quer dizer que, na formação do Sem Terra, há um processo de tensionamento cultural, que implica em uma reapropriação e, ao mesmo tempo, em uma recriação da sua própria raiz. Da mesma forma, a cultura religiosa que ajudou a constituir o MST não é necessariamente a mesma que está na tradição camponesa de cada um dos seus integrantes. É o que eu estava falando. A parte da igreja que se envolveu diretamente com o Sem Terra foi aquela nascida do movimento da Teologia da Libertação, que hoje, inclusive, já é muito menor, cujos vínculos sociais são também, e marcadamente, com os lutadores do povo, mas é uma geração também um pouco mais velha, né? Novamente, há, ao mesmo tempo, uma recuperação, uma recriação de sentidos nesses nexos que se estabelecem entre cultura camponesa, cultura religiosa, e aí ela já vem com a terceira parte, que é a cultura de lutas sociais. Bom, galera, aqui a gente encerra a primeira parte. Aqui é onde vocês vão colocar comentários, aqui embaixo, e falar, Morcego, sobre a primeira parte, tal coisa, tal coisa, tal coisa, acho isso, penso isso, mas você acha que é assim? Mas e por esse lado? E tal referência? E não sei o quê. Enfim, fiquem à vontade. Essa é a primeira parte. Agora a gente se prepara, então, para a segunda parte. E bora, então, para deixa eu ver se está com a gravação tudo certinho aqui. Beleza, tudo de bom. Então, vamos lá para a segunda parte. A sociedade, ou pelo menos alguns de seus setores, grupos ou instituições, têm olhado o MST, especialmente no campo de valores e gestos que o expressam. Nessa segunda parte eu não grifei quase nada. Quase nada. Então, estou começando a grifar agora. Estou tratando aqui de um olhar historicamente situado. O olhar que a sociedade brasileira e mesmo a internacional vem expressando, especialmente a partir dos últimos 3 ou 4 anos. Ou seja, a gente está falando do começo dos anos 2000. E que coincide com uma abertura maior do MST à sociedade, expressa simbolicamente no seu lema atual, aprovado no seu 3º Congresso Nacional em julho de 1995. Reforma agrária, uma luta de todos. Cabe lembrar, tá, gente? Clóvis Moura, uma das grandes referências para mim, enquanto militante, teórico, enquanto hater da universidade, com todo respeito aí para quem gosta, às vezes não, dependendo de quem você for, mas tudo bem. O Clóvis Moura, ele, no final da vida dele, estava falando justamente sobre a MST como essa continuidade das lutas camponesas e quilombolas de antes, né? Eu expando para uma aliança, e que eu acho que é o caminho que o Clóvis Moura estava disposto a desenvolver,
que envolve essas outras lutas do campo, né? Mas eu tenho que lembrar que ele está falando a partir do movimento negro e que temos tretas e concordo com as tretas dele. Então, o primeiro congresso do MST em 1985, com a frase "ocupação é a solução". O segundo congresso, ele já tem nos anos 90, ele já tem uma perspectiva diferente, né? Que é ocupar, resistir e produzir. E aí a gente teve esse reforma agrária, uma luta de todos. Eu fiz sobre o congresso de 2010, né? 2010, lá no nosso podcast, que eu esqueci até de falar desse projeto, a gente tem nosso podcast. No podcast a gente leu a ata do congresso do MST, né? Alguma coisa assim, eu leu alguns pontos importantes. E eu postei o que foi chamado, é que atualmente a gente está na Feira Nacional da Reforma Agrária, que ela já traz geralmente esse lema, né? Eu postei os últimos lemas que foram utilizados também lá no Insta, vai estar perdido lá no meio, mas está lá, tá? Continuando. Abrir-se à sociedade quis dizer especificamente levar a reforma agrária para as cidades, a partir de uma compreensão de que, embora ela seja uma luta a ser conduzida pelos próprios trabalhadores da terra, é também uma luta que diz respeito ao conjunto da sociedade e por esta deve ser assumida. Reforma agrária, uma luta que se faz no campo, mas que se decide na cidade. E aí, volto a falar sobre marxismo favelado, sobre as nossas reflexões periféricas, sobre a nossa atuação militante das pessoas de quebrada, as pessoas pretas, indígenas, brancas, pobres, fudidas, subalternizadas, enfim, que vivem na sociedade segregada. Qual é o nosso papel referente à reforma agrária? Essa é a pergunta que se coloca a partir daqui. Essa é a indagação que a MST estava colocando lá em 95 e que a gente ainda não teve a força de levar para frente. Foi a partir dessa compreensão e das ações que dela decorreram que o MST passou a ter mais visibilidade, maior influência política na discussão da questão agrária em nosso país. Certamente como parte de uma determinada conjuntura, mas também como fruto de um processo construído desde as primeiras ocupações de terra em 1979 e desde a primeira ação de maior visibilidade pública e de apoio da sociedade, que foi a Encruzilhada Natalino, em 1981, no Rio Grande do Sul, que é... Enfim, ela não explica o momento. E que já projetava o que seria o nascimento propriamente dito do MST, ocorrido em 1984. Ela dá algumas referências na nota de rodapé para quem quiser, para entender melhor esse momento, mas é um dos momentos que, então, está antes da formação do MST. Quando a sociedade começa a prestar mais atenção ao MST, é então como uma referência com fortes elementos culturais que ele especialmente lhe aparece. Isso acontece pela confluência de dois fatores combinados. O primeiro deles é que, neste momento, o MST já tenha mais consolidada sua identidade social e política, conseguindo mostrar um jeito próprio de ser como um movimento. Mesmo assim, é preciso considerar que a tradução dessa identidade em formas mais especificamente culturais se acelera pela própria pressão dessa condição objetiva de tornar-se mais público e de ter de mostrar sua diferença na sociedade dominada pela chamada indústria cultural. O segundo fator é devido a um contexto mais amplo. Eu grifei o primeiro fator, tá? A sociedade olha para o MST tentando enxergar o que falta ela mesma, em um tempo caracterizado pela desumanização, pela degradação moral e por uma sensação de caos social. A miséria social tem se desdobrado em uma miserabilidade espiritual ou ética, igualmente desumanizadora e carente de forças sociais que a contraponham, sendo capazes de reacender esperanças nas pessoas. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas o MST, ele levou toneladas de comida para Juiz de Fora a partir do que aconteceu, além de colocar sua militância para ajudar a reconstruir a cidade. Enquanto isso, os governantes de Minas, principalmente o prefeito e os deputados mais votados, como é o caso do Nicolas Ferreira, estavam lá fazendo mídia, enquanto tiram a verba para esses casos que acontecem. Reparem, então, que existe uma contraposição muito clara, e uma contraposição prática. E uma cidade que ela é muito midiática e que ela se adapta a partir do desenvolvimento tecnológico para isso, a gente acaba perdendo isso de vista, né? Então hoje eu ainda colocaria mais esse desafio de você ter que quebrar essa questão virtual da coisa, essa relação virtual. O tempo do MST é o tempo do domínio quase exclusivo do capitalismo no mundo. Tempo da ideologia do fim da história. Mas tempo também em que as contradições próprias... Perdão? Como é que eu tô vendo uma coisa rapidamente?
O tempo do MST é o tempo do domínio quase exclusivo do capitalismo no mundo. Tempo da ideologia, do fim da história, mas tempo também em que as contradições próprias do modelo social centrado no mercado começaram a ficar tão agudas que não podem mais ser escamoteadas. Afirma o filósofo Estevão Mesaros, que se explicita, no fim do século XX, um componente específico da crise do capital, definido em seu livro Beyond Capital, Além do Capital, de 1995, com o esgotamento da sua capacidade civilizatória. Ou seja, o prenúncio é de barbárie. A humanidade, não apenas uma classe, aparece em perigo. E tudo que parecia sólido realmente está se desmanchando no ar. O que não é algo novo, né? Quando a Rosa vai falar sobre socialismo ou barbárie, ela está descrevendo isso. Justamente porque o capital ele nunca teve capacidade civilizatória. A construção do capital, a construção da cidade é feita pela desumanização. Quer dizer, a não ser que a gente vá aproximar o que é civilização de violência. Eu gosto, tá? Eu gosto. Não tenho o costume de fazer isso, mas eu gosto. Mas exatamente porque o neoliberalismo vai fazendo água, que é uma expressão de Milton Santos, ainda que em meio a uma hegemonia absoluta do capital, começam a aparecer sinais significativos de que a história não acabou e poderá tomar outro rumo, desde que exista pessoas e grupos sociais que assim o queiram e para isso lutem. Estamos em pleno território dos valores, das escolhas morais, feitas desde a materialidade de uma crise social sem precedentes, que constituem e expressam a cultura, tal como aqui estou abordando. Eu grifei essa nota de rodapé 18. Como diz Edward Thompson, toda luta de classes é ao mesmo tempo uma luta acerca de valores, e o projeto de socialismo não está garantido por nada. E pode encontrar suas próprias garantias somente pela razão e por meio de uma ampla escolha de valores. E aí, razão, conhecendo a Edward Thompson, não tem a ver com escolha racional, tá? Não tem a ver com escolha. Ah, não, é né, nessa racionalidade neoliberal. Não, a gente faz isso porque a gente não tem dinheiro para isso. Não é necessariamente sobre isso, tá? Nesse contexto, seja através dos comentários das pessoas que têm a oportunidade de conviver com o sem terra, seja nas marchas ou no processo de ocupações da terra, seja pelas análises de quem estuda movimentos sociais ou está preocupado em entender o momento de encruzilhada histórica em que nos encontramos, enquanto nação, enquanto parte de um mundo que pode estar retomando a discussão do seu rumo histórico. O MST passa a ser olhado como um sinal dessa possibilidade, avaliado muito mais pelo processo de sua luta e pelo comportamento de seus sujeitos do que pelos resultados imediatos de cada uma de suas ações. E óbvio, existem críticas, existem problemas, existem obstáculos. Mas certas coisas são inegáveis. Um exemplo que ilustra essa perspectiva de análise é o comentário feito pelo historiador e jornalista José Arbex Júnior, que analisando o momento político de reeleição presidencial ocorrido em 98, acaba citando o MST como referência para pensar em um processo de resgate do papel da esfera pública em nossa sociedade, tá? Essa parte, então, foi publicada na revista Caros Amigos, em outubro de 98, e a gente vai ler aqui. O MST mostra um caminho possível. Ele recriou o espaço público, desenvolveu um movimento cujo pressuposto é a discussão política, a preocupação com o coletivo, o sentimento de compaixão, a fé no amanhã, a colaboração solidária e desinteressada entre diversas camadas sociais. Por exemplo, entre trabalhadores rurais e professores universitários. E ainda projeta essa atuação para além dela mesma. Em todo o mundo, os pobres, os excluídos, os marginais do mundo neoliberal estão encontrando formas abertas, alternativas de mobilização e organização. E é por isso que o caminho do MST, o caminho da luta indígena, o caminho da luta negra, periférica e favelada se relaciona. Mas por isso que nós, marxistas favelados, anarquistas favelados, galera de quebrada revoltada com o mundo, tem muito a aprender com esses movimentos sociais. E eu sei que muita gente olha com desconfiança. E eu sei que muita gente cai nessas ideias de que, não, porque o MST é muito violento, porque não sei o quê, blá, 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 blá. E é um pouco disso que a gente está desmistificando aqui. Não que, certas vezes, isso aconteça, porque estar na terra é estar, a todo momento, na mira da arma do latifundiário, dos seus milicianos e da polícia. Assim como está na favela e está na quebrada. Assim como estar num trabalho assalariado e querer fazer greve. Então, a gente tem muito a aprender, muito a aprender, muito a aprender.
Na mesma perspectiva está a afirmação do geógrafo Milton Santos. Dois pontos. Os sem terra falam por nós. Eles nos representam. Nós não podemos protestar porque temos medo de perder o emprego, de exprimir nossas ideias. Preferimos navegar em projetos apenas pessoais. E quando aparece o MST protestando, nós ficamos felizes. Todos. Assim como quando a galera indígena ocupou Cardil, né? Quando aqueles, pelo menos, 14 povos se predispuseram a logo de cara e ocupar Cardil. E óbvio, né? A gente pode olhar que hoje a gente tem aí pelo menos 13 estados em que está acontecendo algum tipo de greve hoje pelo fim da escala 6x1. Também a fala do artista da fotografia Sebastião Salgado, que eu gosto muito. A história nos trouxe até um ponto em que foi preciso duvidar de todas as certezas. A essa altura, depois de ter passado por esse processo árduo, sinto-me no direito de expressar com serenidade que, se poucas certezas sobrevivem em mim, uma delas é o valor e a dignidade do movimento do Sem Terra. Apoiar o MST é preservar meu direito a continuar confiando na história, a despeito de tudo que o sistema vem fazendo no Brasil ao longo dos tempos. Isso está na contracapa de um livro do Stedley Fernandes, né? Deixa eu ver aqui de quem que é quem que é esse Fernandes que está com o Stedley. É o Bernardo Mansano Fernandes, né? Ah, que fofo. Que eu tenho falado aqui às vezes dele. Ele e o Stedley, olha que legal. Livro pela Perseu Abramo. Brava gente, a trajetória da MST pela terra do Brasil. Olhando do ponto de vista específico da questão agrária, estão afirmações como esta do antropólogo e político Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília, né? O movimento sem terra é uma das coisas mais importantes que já aconteceram no Brasil, e muitos de nós guardamos no coração uma grande esperança neles para obrigar o Brasil a levar a questão agrária a sério. Agora era a hora que eu queria estar com o livro do Clóvis Moura fácil para fazer acrescentar essa coisa. Mas ele não está tão fácil. Será que ele tá fácil? Vamos ver. Não, ele não tá tão fácil, gente. Desculpa, não tá não. Eu tenho que trazer depois, outro dia. Outro tipo de exemplo que também aparece diretamente vinculado à questão propriamente agrária e que ilustra esse olhar da sociedade sobre o MST é a declaração do prefeito de Afonso Cunha, Maranhão, identificado por uma pesquisa recente como o município mais miserável do país. O prefeito afirmou em uma entrevista que toda vez que ele vê notícias na TV sobre ações do MST, pensa em ligar para avisá-lo sobre a estrutura fundiária do município. Sei que o pessoal do MST é meio subversivo, mas eu ia dar o maior valor se eles viessem invadir terras aqui. Isso aqui não vai para frente enquanto o povo não tiver terra para trabalhar. Isso foi publicado na Folha de São Paulo em setembro de 98. E é no mesmo contexto que também se pode entender a outra dimensão do olhar e da ação de alguns setores da sociedade sobre o MST, e que é a forma expressa na mídia oficial, porta-voz dos grupos que até poderão fazer opções de mudança, mas precisam evitar a qualquer custo que sejam aquelas mudanças capazes de virar um mundo de ponta cabeça. Então, que até querem que certas coisas mudem, mas ou são reformistas ou são só liberais mesmo, né? Enfim, acontece. Nesses últimos 4 anos, já não se põe em questão a justeza da luta pela reforma agrária no Brasil. O que se tenta pôr em questão é a legitimidade do MST como sujeito social dessa luta. Isso se faz tentando desacreditar o MST exatamente no campo dos valores da postura de seus dirigentes. Frequentemente são plantadas notícias na mídia sobre supostas divergências entre líderes, desvios de conduta, vínculos com formas de luta não apoiadas pela sociedade. Foi essa a conotação da declaração do então presidente da República, FHC, sobre o suposto vínculo do MST com o narcotráfico. A FHC vai se desmentido no dia seguinte pelos próprios órgãos de justiça do país. E até hoje é o discurso dos conservadores e da galera da extrema-direita. Desculpa, é o que o Trump faz para invadir o país, tá? Esse é o ponto. É terra. É sobre riqueza natural. É sobre transformar tudo em mercadoria e commodity. Foi também esse o espírito do destaque dado pela mídia a Débora Rodrigues, quando aceitou a proposta da revista Playboy de aparecer como uma sem-terra que tirava a roupa por dinheiro. Do mesmo estilo é a tentativa de satanizar o MST, sugerida em uma das capas da revista Veja, quando a figura de João Pedro Stedley é colocada em cores e formatos que criam uma associação com a imagem de Satanás, em um estilo que chega a lembrar os manuais da antiga TFP, que é Tradição, Família e Propriedade, que foi um movimento ultraconservador dos anos 60 em São Paulo. Então tá aí,
Veja, Folha de São Paulo, tudo isso. A gente fala, e o jornalismo se perdeu enquanto jornalismo. O jornalismo sempre foi, pelo menos o hegemônico, ferramenta de dominação. Marx, né? Rosa Luxemburgo, Lenin, Fanon e a Revolução Argelina, Panteras Negras, né? Boa parte das discussões da Angela Davis, Abel Hooks quando decide discutir cultura, tudo isso. Clóvis Moura quando fala sobre a imprensa negra. Não precisa acreditar em mim. Tá tudo bem, não precisa. Tem gente que fala isso. A sociedade tem olhado o MST, positivo ou negativamente, na direção cultural. Valores, comportamentos, postura, gestos, símbolos. Porque esta é uma dimensão forte do movimento, mas também porque estamos em um tempo propício a uma sensibilidade mais forte, a favor ou contra, para questões que a envolvem. Bom, aqui a gente finaliza então essa segunda parte. Momento para vocês colocarem. Gente, aqui ó, tem aqui a ideia tal, x, y, z, não sei o que, blá blá blá, pipipipopopó. A partir da segunda parte. Pode falar da primeira também, tá? Tá tudo bem. E agora a gente entra na terceira parte. Tá em negrito, tá? Pra vocês lembrarem. Nos últimos anos, o MST também tem passado a olhar para si mesmo com uma maior preocupação em relação à dimensão cultural. Faz isso a partir de 3 eixos de reflexão. O cultivo intencional da memória e da mística da luta do povo, uma parte. A necessidade de compreender melhor a sua base social, segundo ponto. E o compromisso com a formação do campo dos valores e da postura pessoal dos seus integrantes. Esse é o terceiro ponto. O MST certamente não surgiu com o objetivo de tornar-se uma referência cultural, mas ela está sendo construída como resultado dos próprios embates políticos e do contexto histórico em que se realizam. Mas é possível identificar uma trajetória de preocupações e de reflexões do MST nesse campo, embora somente nos últimos anos sendo assim nomeada e estudada. Hoje em dia, a gente já tem uma discussão muito maior do MST a partir disso, tendo inclusive uma das frentes sendo a frente da cultura, né? E da música. E do teatro, e da mística, enfim, e da memória, e das histórias, e dos livros. É isso. O primeiro eixo de preocupações do MST em relação à cultura, presente desde seu nascimento até hoje, constituiu-se em torno de 2 dimensões que acabaram se tornando marcas fortes na mística do movimento: os símbolos da luta e o resgate da memória de suas lutas anteriores. Estudando a história do MST, é possível perceber uma intencionalidade, já das primeiras lideranças, talvez ligada aos seus próprios traços de formação cultural no cultivo dessas marcas. Uma das primeiras atividades de formação das lideranças sem terra foi o estudo das lutas pela terra já realizadas no Brasil e também em outros países da América Latina. Como disse João Pedro Stedley em uma entrevista, nunca tivemos a pretensão de ser primeiros. Nós sabíamos que não era isso e tivemos a consciência de aprender com os outros. Desde o início, houve essa vocação de querer saber em que os outros erraram. Fizemos várias conversas com os remanescentes das ligas camponesas, da UTAB, que é a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, que foi criado pelo Partido Comunista Brasileiro em 55, do MASTER, que é o Movimento dos Agricultores Sem Terra, que surgiu no Rio Grande do Sul no final da década de 50, da CPT. Trazemos as lideranças antigas que ainda estavam vivas para as nossas reuniões. E hoje, novamente, como eu gosto de dizer, uma aproximação muito forte com a luta indígena e a luta negra quilombola. E a gente está tentando fazer agora com que a galera da favela, das quebradas, aprenda com tudo isso. Da reflexão sobre a história e percebendo a importância dos símbolos para os camponeses, cujo traço de raciocínio associativo é bastante destacado, surgiu a preocupação de ir tomando as decisões organizativas e as bandeiras de luta do movimento em uma simbologia que ajudasse a sua difusão massiva. Para isso, era preciso garantir que a escolha dos símbolos fosse do próprio povo sem terra, porque somente assim haveria a identificação. A criação da bandeira e do hino, o MST tem um hino também, sabiam? Por exemplo, foram processos que demoraram alguns anos, exatamente porque envolveram grande parte da base social que apenas começava a se chamar sem terra. Não pretendo aprofundar essa descrição histórica aqui, porque ela deverá voltar no próximo capítulo.
Aqui importa destacar a intencionalidade do MST na construção da cultura como objeto de sua interpretação sobre si mesmo, sem considerar, é claro, que talvez a maior riqueza simbólica do MST esteja uma produção que não é intencional nessa perspectiva, mas que é orgânico. Um exemplo disso é a própria designação sem terra, que hoje carrega tanto sentido. Segundo os registros da história, a escolha dessa expressão para comprar o nome do movimento que estava sendo criado, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi quase um acaso. Ninguém se lembra de uma discussão específica sobre isso. Parece que a escolha foi simplesmente a incorporação do nome pelo qual a imprensa na época chamava aqueles trabalhadores rurais que estavam reivindicando a terra do sul, chamados de colonos sem terra. Assim ficou, assim se produziu depois como identidade. Essa preocupação tanto com a preservação da memória, como com o fortalecimento da simbologia da luta, perpassa todos os processos de formação e educação desenvolvidos pela MST, enquanto prática, mas também enquanto reflexão teórica. O segundo eixo tem a ver com uma dimensão mais antropológica da cultura, que a gente já estava falando nos primeiros vídeos, e vem especialmente das discussões ligadas à organização da produção dos assentamentos do MST. A partir de um certo número de assentamentos conquistados, o MST passou a estudar e discutir propostas de organização da produção que, ao mesmo tempo, tornassem viável a economia assentada e dessem continuidade à luta do MST, sendo coerentes com seus princípios políticos, com seu projeto de sociedade. Assim surgiram as discussões sobre a cooperação agrícola como base organizativa para construir a nova vida dos assentamentos. Os diversos processos vividos em cada... Calma lá. Não, calma lá. Deixa eu grifar aqui, só para vocês saberem onde eu grifei. Calma lá. Aí. Os diversos processos vividos em cada assentamento e a diferenciação percebida entre uma região e outra, entre origens étnicas, entre trajetórias de vidas diferentes, mostraram ao MST que, mais ainda do que na organização inicial do Sem Terra, conhecer melhor a diversidade cultural que constitui a base social que chega aos assentamentos é fundamental para organizar o trabalho, não só da produção, mas do conjunto de aspectos que compõem a vida de um assentamento. Também chama atenção para quais devem ser as ênfases da formação e da educação das pessoas, desde a fase inicial do acampamento. Então, reparem que educação, base social e cultura vão se relacionar, porque essa base social vai ajudar a pensar as especificidades desse assentamento. Por isso que os assentamentos têm suas particularidades, têm suas diferenças. Tem sua própria produção, ou seja, tem um olhar atento para aquilo que está à nossa volta, para a terra onde a gente pisa, gente. Mais recentemente, um outro tipo de preocupação dessa mesma natureza passa a ser objeto de debate em alguns centros de discussões do MST. Trata-se de compreender melhor como se dá a vida, a vivência do sem terra em uma situação de acampamento. Certamente a marca mais forte da sua entrada na luta pela terra, como essa experiência é incorporada ou não ao seu modo de vida, quando passa para a condição de sem terra assentado. Inclusive, gente, Lula, vamos assentar a galera do acampamento Irmã Alberta, aqui de São Paulo? Fazendo um favor? Parece que a ruptura de alguns padrões culturais que consegue, até com certa facilidade, fazer no acampamento, não continua no assentamento, sendo mais comum um retorno a uma tradição cultural anterior. Um exemplo disso aparece na pesquisa feita por Dulcinea Pavan, em 1998, sobre a participação das mulheres no MST, que é uma das grandes discussões que permanece até hoje, tá? As Marias Sem Terras, trajetória e experiências de vida de mulheres assentadas em promissão. É de promissão, é verdade. Vocês lembram o assentamento que eu colava no passado? Vocês lembram? Lá em promissão. Da hora, né? Que chama a atenção sobre como o protagonismo e participação das mulheres em situações de luta ocorridas nos acampamentos, em muitos casos, é praticamente esquecido quando essas mulheres são assentadas. Há uma forte tendência ao retorno do padrão cultural anterior à sua entrada no MST, que lhe condiciona um papel estritamente doméstico, que ela própria considera socialmente inferior. E por isso que continua esse debate até hoje, né? Pela própria, né? A gente une as lutas por emancipação, a gente não separa elas. Esse tipo de realidade está exigindo do MST uma nova forma de olhar para a sua base social, exatamente para compreender a complexidade do processo em que acabou entrando, talvez até sem toda a consciência disso, que é o da construção de novas... Grifem isso, por favor. Construção de novas relações sociais, que passam necessariamente pela dimensão da cultura.
A gente está implicando economicamente, a gente está implicando politicamente, a gente vai implicar culturalmente. A gente vai falar sobre a questão das mulheres, das pessoas trans, das pessoas negras, das pessoas indígenas. A gente vai falar sobre tudo aquilo que comporta e forma e ajuda a estruturar a sociedade capitalista de exploração, opressão e repressão, para entender não só como a gente destrói isso, mas o que a gente vai colocar no lugar, como que a gente vai construir essas novas relações sociais. Uma coisa que muitas vezes acontece sem pretensão de acontecer, mas a luta exige isso, queira ou não queira. O terceiro eixo de preocupações do MST com a dimensão cultural está relacionado ao campo dos valores da formação ética de seus integrantes. Embora presente desde o início, essa é uma preocupação que foi bastante enfatizada nos últimos anos, talvez já em diálogo com o olhar expresso pela sociedade, tal como referido antes. Os anos de 98 e 99 foram especialmente marcados pela reflexão que internamente ficou conhecida como a vez dos valores. Nas palavras de Adhemar Bogo, integrante do MST, a explicação, 2 pontos. E aí é importante lembrar que o Adhemar Bogo, ele é uma referência, uma das grandes lideranças que o MST tem e já teve, tá? Vou grifar aqui toda a frase dele, e aí a gente já vai ler ela. Vamos lá. Nos tornamos fortes, em parte, pela nossa capacidade de simplificarmos as impossibilidades, tornando-as reais, mas também pelas virtudes que conseguimos desenvolver. Estas atingiram a profundeza do imaginário da sociedade. Nossa, é mais fácil imaginar o fim do capitalismo, o fim da sociedade que o fim do capitalismo, o MST ele vai contra esse rumo. Os ricos temem mais nossas virtudes que nossa força orgânica, pois estas movem consciências e corações para plantar utopias no cenário social. Nada pode ser mais perigoso do que algo que se move por conta própria, pois foge do controle e da repressão dos poderosos. E aí, o Chico de Oliveira faz uma análise próxima sobre isso no MST, tá? Quero ler, inclusive, o Chico de Oliveira sobre isso, que a gente geralmente lê aquele do ornitorrinco, mas eu quero ler o Chico de Oliveira sobre isso. A força do exemplo se torna não somente admiração, mas referência. Como diz Mestre Joelson, a palavra toca, o exemplo arrasta. E se materializa em virtudes que se reproduzem para todos os séculos. Para essas virtudes que se conformam esses valores é que devemos dar atenção nos próximos anos. Elas determinarão como será o futuro que pretendemos entregar aos nossos descendentes. Essa reflexão aparece com mais força pressionada por algumas circunstâncias históricas que têm exigido do MST esse tipo de leitura de si mesmo. O MST é obrigado a se ler, a se fazer autocrítica, a se fazer críticas e a criticar os outros também, né? Uma delas é que 15 anos de experiência nacional, incluindo também o trabalho específico com a organização dos assentamentos, já permitem perceber aquilo sobre o que uma certa tradição marxista vem insistindo há um tempo considerável, pelo menos maior do que o tempo da existência de Marx. Ou seja, de que, embora continue sendo verdade que o ser social determina a consciência, Marx, o processo histórico real, nunca prescindiu de escolhas morais. Afinal de contas, as únicas capazes de formatar em cada tempo e em cada espaço social a própria luta de classes. Mas também é preciso compreender que existem determinadas escolhas, exatamente as que se traduzem em cultura, que acabam se perpetuando e sobrevivem mesmo quando acontecem transformações significativas na existência social e material das pessoas. E se isso vale para explicar o próprio surgimento dos movimentos sociais, como o MST, também vale para compreender como poderão ser sua continuidade e seus desdobramentos. Ou seja, não basta só fazer a revolução, não basta só ocupar a terra. É um processo contínuo, é um processo que uma galera vai falar de que é revolução permanente, e aqui a gente vai olhar para o que a gente vai chamar de caráter pedagógico do processo, para dar continuidade a esse processo pedagógico, ou seja, dar continuidade ao processo de formação desses sujeitos e sujeitas que lutam. É isso. Participar do MST foi e continua sendo, para cada trabalhador e trabalhadora sem terra, uma escolha condicionada por uma circunstância social. Esta sim, não escolhida. Mas escolher participar do MST não significa necessariamente passar a ter uma consciência ou uma cultura onde predominem os valores projetados pela luta e pelo jeito de ser do MST. Tem muito assentado que não é do MST, tem muito assentado que não gosta do MST, tem muito assentado que tenta cooptar o MST ou destruir o MST. Tem muita gente que trabalha cooperativamente com o MST e não é do MST. É preciso que cada integrante do movimento, a cada momento, faça a sua escolha. É disso que depende o destino, não do MST em si mesmo, mas do que hoje ele representa. O olhar da sociedade sobre o MST deixa ainda mais explícito o significado social desse processo. Por isso a preocupação com os valores. Porque eles são, talvez, a principal sustentação dessas escolhas.
E valores até podem ser assumidos a partir da pressão de determinadas circunstâncias, mas somente se perpetuam ou se transformam a partir de escolhas conscientes que implicam a reflexão de razão e de sentimentos sobre a prática, sobre a vida, sobre a história. Estamos, pois, no campo da formação humana. É o que eu estava dizendo. O desdobramento necessário dessa preocupação do MST é, então, passar a considerar como tarefa central a formação de pessoas, exatamente na perspectiva de ajudá-las a perceber conscientemente como pressionam as novas circunstâncias que criaram através de sua participação na luta e da sua identificação com o sem terra. É importante, como sem terra, é importante começar a perceber a relação entre essa reflexão e o lugar ocupado pela educação e pela escola na dinâmica do MST. Uma outra circunstância que fortalece essa leitura é a participação do MST, especialmente a partir de 97, nas discussões sobre a possibilidade de um projeto popular de desenvolvimento para o Brasil. E aí tem o livro do César Benjamin aí. As análises que estão sendo feitas pelos estudiosos da formação brasileira engajados na discussão desse novo projeto apontam para a força que tem desempenhado alguns bloqueios culturais que dominavam o povo brasileiro em relação à busca de novas alternativas de modelo econômico, político, social, que representariam a sua própria possibilidade de salvação social. Em síntese, trata-se de considerar com força na discussão a importância de romper com a mentalidade de povo colonizado, para que se possam tomar as decisões de fazer as escolhas necessárias na construção de uma nova concepção de desenvolvimento, que traga ao mesmo tempo a ideia de nação, e os ideais de justiça social, de solidariedade, de igualdade, de participação do povo como sujeito de seu próprio destino. E eu diria que hoje existe um processo que talvez em alguns aspectos, pelo menos, mire para além da ideia de nação, né? À medida que participa dessa reflexão, o MST também vai fazendo também um balanço sobre sua própria história, desse campo de ruptura de padrões culturais e de valores cujas escolhas foram feitas por gerações que não mais respondem pelo nosso futuro. E porque estamos sempre no âmbito da história, conclui esse tópico com uma frase recolhida por Christopher Hill entre os grupos radicais da época da Revolução Inglesa de 1640, porque certamente o MST hoje a subscreveria. Podeis destruir esses vasos, que somos nós, mas os nossos princípios jamais poderei extinguir, porque eles viverão para sempre e entrarão em outros corpos para neles falar, viver, falar e agir. E aí, eu continuo aqui e acho que eu encerro desse jeito, essa parte, e né, lembrando, semana que vem a gente vai falar então sobre estudos da história social marxista a partir do MST, com a frase do Dr. Clover, do One Piece. Eu vou pegar até a frase aqui inteira, tá? Dr. Clover, né? Que é uma frase que é praticamente essa frase do Christopher Hill, novamente defendendo, tá? O Oda, ele o Oda, ele é comunista. Cadê a frase dele, velho? Dr. Hiluk. Clover de Hiluk, né? Ou tô confundindo o doutor. Enfim, é Dr. Hiluk. Confundi aqui o nome. Quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando elas levam um tiro? Não. Quando elas são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando bebem uma sopa de cogumelos venenosos? Não. Elas morrem quando são esquecidas. Só que aqui, né, se você lê, você vai falar, caralho, ele tá falando justamente das pessoas lembrarem ou esquecerem dele. E não é sobre isso. Mas ele está falando da ideia que foi construída deles contra um país que estava sendo colocado por uma ditadura. Da ideia de um médico que acreditava que existia uma cura para todas as doenças e que essa cura não era necessariamente um remédio, né? Tanto que ele termina com o que ele dizia que era cura, que era um canhão de... uma planta que parece aquela sácura, sabe? E termina com aquilo lá, e é o momento de libertação da ditadura que acontece essa explosão dessas pétalas e elas começam a cair pelo país. Essa é a cura do país. E é sobre isso que a gente tá falando aqui, tá ligado? Eu acho muito foda quando a gente entende a dinâmica daquilo que tá sendo esfregado na nossa cara, mas a gente consegue compreender a subjetividade de tudo que tá por trás disso. E é isso que a gente tá desvelando por um lado aqui, né? A gente tá abrindo muitos jogos com esse livro.
Quando eu escolhi ler ele, eu pensei, né, pô, é um livro que tem muitos segredos, mas eu acho que tem certos segredos que a gente tem que falar, certos segredos que a gente tem que reafirmar, certos segredos que a gente tem que fazer a galera que está ao nosso lado se tocar. E é um pouco disso a escolha de trabalhar aqui com a Roseli Salete Caldarte. Então, eu devia ter até tirado o texto da tela para falar isso, porque eu acho que é uma das partes que eu mais gosto, tanto do anime quanto quando eu penso na Roseli Salete Caldarte, eu penso muito nisso. Eu olho para o MST e penso muito nisso. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, de apoiar a gente. Até mais, um grande beijo. Tchau!